Fala, minha gente! Hoje o assunto é quente e vem direto dos bastidores do Parque São Jorge. Segura essa! O jovem atacante Cauê Furquim, joia rara das categorias de base do Corinthians, está deixando o clube e indo para o Bahia. E não é só uma transferência comum, não. A situação esquentou, porque o Corinthians está acusando o time baiano de aliciamento. É, amigo, essa novela tá só começando e a troca de farpas promete render capítulo atrás de capítulo. Pra quem não acompanha de perto, o Cauê Furquim tem apenas 16 anos, mas já vinha chamando atenção há bastante tempo. Não era só mais um nome na base, não. Ele já tinha até sido relacionado pelo Dorival Júnior para jogos do Brasileirão, quando o time profissional enfrentava aquela seca de atacantes que parecia não ter fim. Naquele momento, a solução foi recorrer ao celeiro de talentos. E lá estavam nomes como Kaique, Guinegão e, claro, Cauê Furquim. O que pegou foi o seguinte: o Bahia simplesmente chegou e pagou a multa rescisória do garoto. Pronto. E isso aconteceu justamente no momento em que o Corinthians ainda estava costurando com a família e com os empresários um contrato profissional que aumentaria o salário e, consequentemente, a multa. Só que existe uma questão legal que complica tudo. Por lei, para jogadores dessa idade, a multa no mercado interno não pode ultrapassar 2.000 vezes o salário. Ou seja, como o Cauê ganhava 7 mil reais, a multa ficava limitada a algo em torno de 14 milhões de reais no Brasil. E convenhamos, para clubes com estrutura e investimento como o Bahia, ainda mais com o peso do Grupo City por trás, isso é troco de pinga. O detalhe é que para o mercado internacional, a multa era de 50 milhões de euros. Mas no cenário interno, a barreira era baixíssima. E como o garoto estava em transição entre base e profissional, o clube ainda não tinha fechado o novo contrato. Resultado, o Bahia aproveitou a brecha, colocou o valor na mesa e levou. No papel, tudo dentro da lei. Mas no campo da moral e da relação cordial entre clubes, aí a história é outra. O Corinthians, obviamente, não engoliu bem e emitiu uma nota oficial com aquele tom de mágoa misturado com indignação. No texto, o clube fala em aliciamento ilícito e imoral, cita a ligação do negócio com o Grupo City e afirma que não foi comunicado em nenhum momento sobre o interesse. Prometeu recorrer à CBF e à FIFA e, de quebra, anunciou que rompe qualquer relação institucional com o Bahia e com o próprio Grupo City. Agora, por trás dessa postura firme do Corinthians, existe também um debate interno que a torcida não pode ignorar. Porque no fim das contas, essa situação só foi possível por causa de erros de gestão e não é difícil entender. Enquanto alguns jovens da base recebem salários de 20 ou 30 mil reais, um talento como o Cauê, que já treinava e jogava no profissional, ganhava 7 mil. É óbvio que isso fragiliza a posição do clube na hora de segurar o atleta. Se a multa dependia do salário, e o salário era baixo, a porta ficava escancarada para alguém chegar, pagar e levar. E tem mais! Existe toda uma cronologia que mostra como o Corinthians foi enrolado nessa história. No dia 29 de julho, Furquim fez uma partidaça contra o Botafogo na Fazendinha com direito a golaço. Coincidentemente, ou não, representantes do Grupo City estavam lá assistindo. Depois disso, internamente, começou a preocupação. Precisamos renovar com esse menino, aumentar a multa, segurar a joia. No dia 5 de agosto, houve uma reunião de 3 horas entre dirigentes do clube e 2 dos empresários do jogador. Foi feita uma proposta para colocá-lo diretamente no profissional, com salário entre 40 e 50 mil reais por mês, justamente para evitar perder o garoto. E, segundo relatos, o acordo estava fechado verbalmente. Só que, para assinar, faltava a presença de um terceiro empresário que estava viajando na Europa. A promessa era que, assim que ele voltasse, o contrato seria assinado. Esse assim que ele voltasse nunca aconteceu. Enquanto o Corinthians esperava, o Bahia foi lá e fechou o negócio. Diante desse cenário, fica a sensação de que houve uma mistura de ingenuidade e excesso de confiança do lado corintiano. E do outro, uma ação precisa e rápida do Bahia, que viu a oportunidade e não deixou passar.
Legalmente, como já disse, tudo certo, mas no campo da ética esportiva, o clima ficou azedo. E não é de hoje que se vê esse tipo de movimentação no futebol brasileiro. Clubes que funcionam como pontes para negociações internacionais, facilitando a ida de jovens promessas para fora com custos bem mais baixos do que seriam caso a transação fosse direta. Enquanto essa polêmica ferve nos bastidores, dentro de campo, o Corinthians precisa lidar com outro problema: falta de atacantes. E, ironicamente, o próximo jogo é justamente contra o Bahia. Dorival Júnior tem treinado com uma dupla inédita. No ataque, Kaique e Guinegão. A ideia surgiu porque simplesmente não há opções disponíveis. Yuri Alberto está fora por lesão e deve ficar afastado por pelo menos 2 a 3 meses. Memphis Depay segue em recuperação, com previsão de retorno só daqui a 3 semanas. Carrillo não joga mais nesta temporada. Héctor Hernandes está fora dos planos e Romero está suspenso. Resultado: a base, mais uma vez, vira solução. Com isso, o provável time para o duelo na Neoquímica Arena terá Hugo Souza no gol, Mateuzinho e Bidu nas laterais, André Ramalho e Gustavo Henrique na zaga, Ranielli, Martínez, Bidon e Rodrigo Garro no meio e Kaique e Guinegão na frente. Existe ainda a possibilidade de Vitinho ser relacionado, mas ele acabou de chegar, ficou 2 meses e meio sem jogar e está retomando o ritmo físico. É improvável que tenha papel relevante de imediato. E aí vem a grande questão: será que essa aposta na base vai funcionar? Ou vamos ver mais uma prova de que o Corinthians precisa de planejamento e elenco mais robusto para não depender de improviso? Enquanto as respostas não chegam, a torcida se divide entre a raiva pelo caso Furquim e a expectativa pelo que os garotos podem entregar neste momento crítico. Seguinte, depois de toda essa confusão envolvendo o Cauê Furquim e o Bahia, a situação ganhou um tempero a mais com as declarações de André Castro, candidato à presidência do Corinthians. O cara apareceu prometendo algo que, sinceramente, deixou muita gente com a pulga atrás da orelha. $1 bilhão para investir no clube, o que, convertido, dá mais de 5 bilhões de reais. É claro que a torcida ficou dividida. Tem gente que quer acreditar, afinal, qualquer promessa que ajude a tirar o timão dessa situação complicada de caixa é bem-vinda. Mas também tem muito corintiano calejado que já ouviu promessa demais e sabe que na prática nem tudo que brilha é ouro. Segundo o próprio André Castro, esse dinheiro viria de um grupo financeiro que teria inclusive enviado uma carta de compromisso registrada. Ele garante que existem comprovantes e garantias de que a grana está disponível. O pacote, de acordo com ele, envolve empresas de vários setores, um banco digital, uma rede de hospitais, uma faculdade e até uma empresa de mobilidade. A ideia seria associar essas marcas ao Corinthians usando espaços como a Arena, o CT da base, o CT profissional e camarotes. Também falam em explorar a camisa do time. Em troca, o clube receberia esse aporte milionário para investir em infraestrutura e outras áreas. Ele menciona, por exemplo, que qualquer obra ou melhoria na arena seria prioridade, algo que já estaria pré-definido como requisito. No papel, parece bonito, mas o torcedor que vive a realidade do Corinthians sabe que existe um abismo enorme entre prometer e entregar. Ainda mais em ano de eleição, quando surgem salvadores da pátria de todos os lados. E aí entra outro ponto: a credibilidade. O próprio André Castro admite que o tempo de uso dessas marcas dentro do clube ainda está sendo definido. Fala em 10 anos para a Arena, 5 anos para o CT e assim por diante. Mas, até agora, o que existe é discurso e um documento que, por mais que ele diga ser oficial, ninguém viu na íntegra. Enquanto isso, a novela do Cauê Furquim continua repercutindo, porque no meio de toda a indignação, alguns detalhes mostram que o Corinthians também deu brecha para que isso acontecesse. E aqui é importante deixar claro, não é passar pano para ninguém, é apenas olhar a situação como ela é. Quando você tem um jogador que todo mundo sabe que é diferenciado, que já treina no profissional, que já está na vitrine e mantém um salário baixo, a multa interna fica igualmente baixa. E se dentro do mesmo elenco da base você paga mais para atletas que nem têm o mesmo potencial, você se complica sozinho. Foi exatamente isso que ocorreu.
A gestão errou na mão e pagou o preço. Para piorar, a forma como a negociação se desenrolou é de tirar qualquer dirigente sério do sério. Depois da atuação de gala do Furquim contra o Botafogo, no fim de julho, representantes do Grupo City estavam na arquibancada e saíram impressionados. Internamente, a diretoria conversou, decidiu que precisava aumentar a multa e chamou os empresários do jogador para a reunião do dia 5 de agosto. Foram 3 horas de conversa, com a proposta de contrato profissional na mesa, salário considerável, um passo enorme na carreira do garoto. Os agentes que estavam presentes disseram que estava tudo certo, mas que o terceiro sócio, também empresário do atleta, estava viajando e precisava assinar. A promessa foi de resolver assim que ele voltasse. O tempo passou, nada foi assinado. E quando o Corinthians viu, o Bahia já tinha depositado a multa e levado. É nesse ponto que entra a discussão sobre o chamado aliciamento. Do ponto de vista legal, não houve infração, pelo menos é o que muitos especialistas afirmam. O Bahia usou um recurso previsto na lei, pagou o valor estabelecido e fechou a contratação. Mas do ponto de vista ético e da relação entre clubes, a história é mais complexa. Existe um código não escrito de respeito entre instituições e o Corinthians entende que ele foi quebrado. A nota oficial do clube deixa claro que para a diretoria não houve transparência nem comunicação prévia, e isso azedou de vez qualquer laço com o Bahia e com o Grupo City. Só que a polêmica não para por aí. Dentro da própria torcida, tem quem aponte que se a base fosse gerida de forma mais uniforme e profissional, esse tipo de problema não aconteceria, porque não se trata só de perder um jogador para outro. Clube brasileiro. O temor real é que o Bahia seja usado como ponte e o Cauê acabe indo parar rapidamente em algum clube do exterior ligado ao Grupo City, possivelmente até no Manchester City ou em outra equipe da rede espalhada pelo mundo. Isso tiraria o atleta do futebol brasileiro com um custo muito menor do que se a negociação fosse direta. E essa é uma prática que incomoda demais quem defende que o país segure seus talentos por mais tempo. Enquanto as trocas de acusações e justificativas acontecem fora de campo, o time de Dorival Júnior tenta se virar com o que tem. O momento é tão crítico que para o jogo contra o Bahia, o ataque pode ter uma dupla formada por 2 garotos, Kaique e Guinegão. A ironia é que no momento em que um jovem talento deixa o clube de forma polêmica, outros são chamados para assumir protagonismo. Mas a escalação é fruto de necessidade, não de opção. Sem Yuri Alberto, Memphis Depay, Carrillo e Romero, as alternativas caíram drasticamente. Vitinho, recém-chegado, ainda está em fase de readaptação. Héctor Hernandes, que poderia ser opção, está fora dos planos. O elenco, limitado pelo transfer ban, não pode receber reforços. A solução está mesmo no celeiro de jovens, que por mais talentosos que sejam, ainda carregam a inexperiência e a pressão de um momento complicado. E esse é o retrato perfeito do que acontece no Corinthians hoje. De um lado, perde um ativo valioso por não ter amarrado um contrato a tempo. Do outro, precisa acelerar o processo de amadurecimento de outros garotos para tapar buracos no elenco profissional. É um equilíbrio frágil entre apostar na base e correr o risco de que ela seja usada como vitrine para outros clubes se aproveitarem. No meio de tudo isso, as declarações políticas aparecem como promessas de salvação. André Castro, com seu $1 bilhão prometido, fala em transformar a arena, modernizar CTs, fortalecer a marca Corinthians em todos os aspectos. Diz que tem acordos alinhados, cartas assinadas, garantias de que o dinheiro está pronto para ser aplicado. Mas até que algo concreto apareça, a torcida segue com o pé atrás. O corintiano já viu esse filme antes? Promessas grandiosas, projetos milionários e no fim, nada sai do papel. A diferença é que agora a pressão por resultados e por estabilidade financeira é enorme e quem assumir a presidência vai ter que lidar não só com o legado de dívidas e limitações, mas também com a necessidade de proteger a base, valorizar os talentos e impedir que outros casos como o de Cauê Furquim se repitam. No fim das contas, essa história escancara 2 verdades desconfortáveis.
A primeira, o Corinthians precisa urgentemente profissionalizar sua gestão de base e de contratos para não perder jogadores dessa forma. A segunda, o mercado do futebol brasileiro é implacável e quem hesita, perde. Bahia, amparado por um grupo poderoso, viu a oportunidade e não titubeou. Dentro da lei? Sim. Dentro da ética e da boa convivência? Difícil dizer. Mas o fato é que no placar dessa disputa, o Corinthians saiu perdendo. E agora resta esperar para ver como o Cauê se sai no novo clube, se aposta na base para o jogo, de sábado dá certo, e se nos bastidores alguém consegue transformar promessa em realidade. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando, o rumor que tem circulado nos bastidores do futebol brasileiro ganhou força nas últimas horas e pode se transformar em uma das movimentações mais comentadas do mercado nacional. Sérgio Ramos, renomado zagueiro espanhol, multicampeão europeu, figura emblemática do Real Madrid, estaria prestes a aceitar uma proposta surpreendente do Corinthians, clube paulista que vem buscando reforçar seu setor defensivo com nomes de peso internacional. Segundo fontes não oficiais próximas à diretoria alvinegra, o atleta teria recebido um contrato tentador, não apenas financeiramente, mas também em termos de protagonismo dentro do elenco, algo que o deixaria à vontade para assumir um papel central dentro da equipe. Essa possibilidade, se confirmada, poderia gerar uma reviravolta considerável na percepção do torcedor e no próprio mercado brasileiro, trazendo um jogador de experiência global para um campeonato marcado por intensa disputa e visibilidade crescente. Nos corredores do Corinthians, comenta-se que a negociação já estaria em fase avançada, com representantes de Ramos em contato frequente com o departamento de futebol do clube, discutindo detalhes contratuais e cláusulas específicas que garantam segurança jurídica e esportiva para ambas as partes, o que indica que a transferência pode ser concretizada em breve, caso não surjam obstáculos financeiros ou burocráticos inesperados. A especulação envolvendo Sérgio Ramos no Corinthians também tem movimentado as redes sociais, com torcedores demonstrando entusiasmo e ao mesmo tempo ceticismo sobre a possibilidade de ver um jogador desse calibre atuando no Brasil. Especialistas em futebol afirmam que a chegada de um defensor com tamanha bagagem internacional poderia transformar completamente a estrutura defensiva do time, trazendo liderança, organização tática e, principalmente, experiência em jogos de alta pressão. Características que Ramos exibiu ao longo de sua carreira, tanto na seleção espanhola quanto no Real Madrid, clube pelo qual conquistou múltiplas Champions League e títulos nacionais. Além disso, o impacto mediático seria gigantesco, colocando o Corinthians em evidência mundial e potencialmente abrindo portas para parcerias comerciais e aumento de visibilidade da marca do clube, algo que nem sempre é mensurável em números. Imediatos, mas que influencia diretamente a percepção global sobre o futebol brasileiro? Internamente, comenta-se que a diretoria avalia cuidadosamente o encaixe do espanhol no elenco, considerando questões como adaptação cultural, idioma e estilo de jogo, mas a possibilidade de contar com um atleta que alia experiência, carisma e qualidade técnica tem se mostrado tentadora, gerando um burburinho constante entre jornalistas e comentaristas esportivos que acompanham a movimentação de perto. Enquanto os rumores se intensificam, o próprio Sérgio Ramos não se pronunciou oficialmente sobre a negociação, o que alimenta ainda mais a especulação em torno de sua possível vinda ao Corinthians. Fontes próximas ao jogador afirmam que ele está interessado em novos desafios e que a possibilidade de atuar em um país como o Brasil, com uma paixão intensa pelo futebol e uma torcida extremamente engajada, seria um incentivo adicional para considerar a proposta com seriedade. No âmbito estratégico, a diretoria corintiana acredita que trazer um nome de grande relevância internacional não só eleva o nível técnico do elenco, mas também pode servir de referência para jovens talentos da base que teriam a oportunidade de aprender diretamente com um dos melhores defensores do mundo, adquirindo disciplina,
posicionamento e mentalidade vencedora. Além disso, a negociação pode gerar uma mudança significativa no mercado de transferências, inspirando outros clubes a buscarem nomes de peso internacional, mesmo em um momento de contenção financeira, e tornando o Brasileirão ainda mais competitivo e atraente para públicos nacionais e internacionais. A especulação também toca o ponto da adaptação física e ambiental do jogador. Uma questão que a comissão técnica do Corinthians monitora de perto, planejando integração gradual para que Ramos possa manter o nível de desempenho que o consagrou ao longo de sua carreira. No campo esportivo, a possível chegada de Sérgio Ramos ao Corinthians provocaria uma reestruturação tática interessante, com impacto direto na linha defensiva e na estratégia do time em partidas decisivas. O técnico do clube, caso a negociação se confirme, teria à disposição um defensor com leitura de jogo excepcional, capacidade de antecipação, habilidade no jogo aéreo e liderança natural, atributos que podem influenciar diretamente o rendimento coletivo. Além disso, rumores apontam que a presença de Ramos poderia liberar outros jogadores para funções mais ofensivas, fortalecendo o equilíbrio da equipe entre defesa e ataque e permitindo maior flexibilidade na formação tática. Entre analistas esportivos, comenta-se também que a chegada de um jogador com esse perfil poderia incentivar jovens atletas a se superar, criando um ambiente competitivo saudável dentro do elenco. O impacto psicológico para os adversários também não pode ser subestimado, já que enfrentar um defensor com currículo internacional de destaque altera a forma como o time adversário se organiza e planeja suas jogadas ofensivas, aumentando a responsabilidade individual e coletiva do rival. Finalmente, a possível contratação de Sérgio Ramos pelo Corinthians representa muito mais do que apenas uma transação de mercado. É um rumor capaz de gerar expectativa, debates acalorados e projeção internacional para o futebol brasileiro. Torcedores e comentaristas acompanham cada movimentação com atenção redobrada, especulando sobre valores, prazos e consequências para a temporada. Em meio a comentários nas redes sociais, programas esportivos e fóruns especializados, a Je ne sais, narrativa sobre a vinda do zagueiro espanhol, se torna um tema central, influenciando desde a percepção de mercado até o moral da equipe e a dinâmica da torcida. Enquanto a negociação não é confirmada oficialmente, o burburinho se mantém intenso e a perspectiva de ver um multicampeão europeu defendendo as cores do Corinthians continua a alimentar sonhos e debates em torno de uma das mais prováveis e impactantes movimentações do futebol brasileiro nos últimos anos. A expectativa agora é que as próximas semanas tragam mais detalhes concretos, revelando se a possibilidade se tornará realidade ou permanecerá apenas como um dos rumores mais comentados no cenário esportivo nacional. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo, fiel!